Aprendizagem pelas provações. Hoje continuaremos com a justificativa número 46 para que ocorram provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos transformar, tornando-nos mais mansos, pacientes e confiantes no Senhor. A experiência que estamos analisando é a do grande líder Moisés. Inicialmente, Moisés estivera em uma condição extremamente favorável do ponto de vista humano, ou seja, detinha riquezas, status e poder nos palácios do Egito. No entanto, não era esse o Moisés que Deus queria e do qual necessitava para seus planos de libertação. Havia excessiva confiança de Moisés nos valores temporais e seculares. Ele precisou aprender, com algumas provações em sua vida, que certamente não há segurança real nessas coisas. Nos momentos em que o Senhor estava apelando ao governante egípcio, este também demonstrou excessiva confiança em seu poderio e status. Moisés, em sendo provado, aprendeu a humildade e a paciência, bem como a recusa pelos prazeres temporais deste mundo. O faraó Tutmés III, por sua vez, recusou-se a aceitar as correções divinas, apegando-se mais e mais ao seu senso de autossuficiência. Já libertos do jugo egípcio, o povo, sob a liderança de Moisés e Arão, empreendeu sua jornada rumo à terra prometida de Canaã. A jornada seria relativamente rápida. A passagem pelo deserto demoraria 40 dias. No entanto, em função de sua enraizada cultura e dureza de coração, bem como em função da presença entre eles de pessoas pagãs de diversas nações, as quais aproveitaram a ocasião para seguir com Israel para a nova terra, houve rebeliões gravíssimas, chegando à própria adoração idolátrica de um bezerro de ouro ao sopé do Monte Sinai, o qual foi aclamado como o Deus que os havia libertado recentemente do Egito. Daí em diante seguir-se-iam mais 40 anos de peregrinações e lutas. Moisés, é claro, seria o condutor desse povo e teria que suportar inúmeras manifestações de murmuração, rebeldia, idolatria e de atentados à sua integridade física e à sua vida também. Em alguns momentos, cercaram a Moisés e seu irmão para os matarem apedrejados. Em outros, condenaram publicamente o fato de Moisés tê-los tirado do Egito. Houve murmurações diversas por supostas faltas de água. Houve murmurações contra o alimento providenciado por Deus, o maná. Houve murmurações em alguns episódios em que povos inimigos atacavam a Israel. Enfim, foram muitas situações desgastantes nas quais Moisés teria caído em surtos de ira, de desejo de vingança, de desejo de abandonar aquele povo, se não tivesse sido devidamente preparado nos 40 anos anteriores que passara em Midian. Percebamos algo muito grande aqui. Uma nação inteira foi transformada de nação altamente próspera em um país devastado e empobrecido, o Egito. E outra nação inteira foi elevada de escrava e pobre ao status de possuidora das terras mais ricas do mundo conhecido, Canaã. E isto porque um único homem escolheu manter firmemente sua postura de paciência, esperança, fé e amor por seu povo. Moisés intercedeu diversas vezes junto ao Senhor para que ele não destruísse o povo. Êxodo 32:11, por exemplo. E era Moisés homem muito manso,
mais do que todos os homens da terra. Números 12, 3. Façamos agora uma retrospectiva da vida de Moisés e as fases pelas quais passou. A primeira transição na vida de Moisés foi o fato de ele ter deixado o cetro real do Egito e assumido o cajado pastoral de Midian. Já a segunda transição da sua vida foi não herdar Canaã terrena, quando da chegada dele e do povo às divisas de Canaã, tendo herdado, sim, a Canaã celestial, pois naquele momento em que chegara às fronteiras de Canaã, ele faleceu, mas Deus o ressuscitou e ele está no céu. Inicialmente, Moisés como príncipe do Egito. Ele foi preparado, da perspectiva humana, para a liderança, um legislador, um diplomata, um comandante militar. Nos primeiros 40 anos de sua vida, seu nascimento, sua perseguição de morte ainda enquanto bebê, sua vida palaciana, sua vida de estudos, de ciências, de política, de militarismo, o foco em seu povo, mas um homicídio e uma fuga. De príncipe do Egito, nos próximos 40 anos, ele passa a príncipe de Midian. A preparação agora não era mais humana para a liderança política, militar, mas era a preparação divina para uma liderança de pastorado e de profeta. Sim, mais 40 anos, desertos e montanhas, peregrinações e pastoreios, casamento e filhos, a experiência do arbusto ardente e a missão para retornar ao Egito. E para lá se foi ele aos 80 anos de idade. Agora, na terceira fase dos seus próximos 40 anos, já não era ele mais príncipe do Egito e nem príncipe de Midian, mas sim o governante de Israel. Desertos e montanhas novamente, peregrinações e lutas novamente, constituição de leis e do tabernáculo santo, chegada à terra prometida, sua morte e sua ressurreição. Sim, agora aquele que fora o legislador de Israel nos últimos 40 anos de vida, fora o seu diplomata, fora o seu comandante, sim, militar inclusive, mas fora, acima de tudo, segundo a vontade de Deus, o pastor do povo, o profeta do povo de Israel. Amanhã concluiremos esta análise das provações sofridas por Moisés, as quais o transformaram no homem mais manso de todos os tempos. Um tipo perfeito, inclusive, do próprio Cristo, aquele que foi o homem da mansidão por excelência. Compartilhe esta mensagem com todas as pessoas que você conhece, amigos e familiares, para que saibam também do poder de Deus para nos transformar.